Olá. Conversamos hoje mais um pouquinho, né? Adentramos o 4º capítulo do 3º livro, denominado Orixás, os tronos de Deus. Ele começa com uma frase que diz assim: todo aquele que crer será salvo. Todo aquele que tiver fé. Fé de que tudo o que está acontecendo na sua vida, de que tudo o que vem, de que tudo tem um propósito maior. Se aquilo que vem para nós é um sofrimento, é uma dor, tem um porquê de estar ali. A maioria das vezes foi escrito isto antes de virmos. Às vezes, né, são algumas coisas que tu tem que passar. Talvez não estivessem escritas, né? Mas é importante para o teu amadurecimento, é importante para te testar na tua fé, né? Alguma coisa que, uma bala perdida, alguma, né, alguma palavra perdida que te ofendeu muito, né? Então algumas coisas vêm realmente para te testar. Então você tem fé de que aquilo que está acontecendo realmente é bom. De alguma forma é bom. Ah, Marcelo, mas tem coisas que doem, eu sei. Claro que eu sei. Tem coisas que te fazem chorar, eu sei. Mas encare como uma prova de Deus que está te dando a oportunidade para tu ser mais forte do que tu é. A todo aquele que souber como foi salvo e entender a sua própria salvação, olha a profundidade dessa frase. Deus lhe concederá a oportunidade de assentar-se junto aos tronos divinos, para que possa tornar-se mais um Salvador. Claro, né, meus irmãos, o dia que tu entender todos os teus problemas, tu entender a causa dos teus sofrimentos, né, tu ter uma fé inabalável, mesmo que tu não entenda, mesmo que tu não, sabe? E tu ter a certeza que tu vai ser salvo, porque Deus é misericordioso demais, infinitamente bondoso. Então, quando tu crer em tudo isso, quando tu passar por todas as provas que tu tem que passar, né? Quando não tiver mais nenhuma, quando tu não repetir mais nenhum ano, tu entendeu? Quando tu tirar 10 em tudo, aí tu vai estar pronto para ser um salvador, porque tu vai entender tudo. E o que tu não entender, tu será submisso às vontades do Pai. Quando eu falo submisso, é extremamente consciente e com aquela confiança, desculpa, faltou a palavra, mas a espiritualidade me trouxe, aquela confiança, assim como uma criança tem num pai. Quando tu tiver aquela confiança de que Deus te proverá em tudo, tu vai ser salvo, tu vai saber por que tu foi salvo, tu vai entender de tudo. Aí ele diz, para que você possa se tornar mais um Salvador. Lógico, tu vai estar muito mais evoluído, né?
nós já ajudamos, somos pequenos salvadores cada vez que a gente dá uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, de amizade, um abraço, quando a gente escuta alguém, né? Os tronos que ele diz, né, os tronos divinos, é uma das chaves do mistério, dos mistérios de Deus. Nós já tínhamos falado algumas vezes os tronos, né? As hierarquias, todas elas que a gente sempre fala que tem, são criações dele. Até então, e nós vamos continuar falando, porque nós estamos, né, na Umbanda, existe a hierarquia da Umbanda, mas existem outras hierarquias também, né? Então existem várias hierarquias que auxiliam. Os orixás não são os únicos a cuidar do universo. Desculpa. Essas hierarquias, através dessas divindades, que nem ele diz aqui, elas permeiam o nosso planeta desde quando ele foi habitado, desde antes. E quando eu falo habitado, que passa pelas minerais, pela água, pela mata, por tudo. Existem hierarquias cuidando disso antes dos homens, antes dos seres humanos, não é? A nossa mente, ela é muito limitada às coisas humanas, é incapaz de penetrar nas coisas de Deus. Se não a entendemos, se não as interpretamos segundo o nosso entendimento humano das coisas. Ele quer dizer o seguinte, uma coisa que eu falei esses dias, é necessário que seja dividido em hierarquias todo, né, a sua empresa, digamos assim, né, a sua, para que a gente possa entender as ordens. Nunca vamos entender o que pensa lá em cima, né? Um proprietário de uma multinacional, né? Com, sei lá, 100 mil empregados, alguma coisa assim, é tudo dividido, que eu vinha dizendo. Então é a mesma coisa. Então nós temos ali o nosso chefe menor, e ele nos passa algumas coisas mastigadas para que a gente possa ter, sabe? E entendendo. Às vezes, isso pode bater no nosso ego e nos fazer ficar meio assim, chateado, mas será que a gente é tão burro assim? Não é que é burro, é que a coisa é complexa. Se tu entender que quanto mais amor tu tiver, que se tu for só amor no teu coração, não interessa se é com aqueles que são bons contigo ou só aqueles que são ruins. Não interessa se é aqueles que te humilham, não interessa se é aqueles que passam por cima de ti, que falam de ti, dos teus filhos. Não interessa se é aqueles que te chamam de feio, bonito, gordo, de pobre, de chinelo. Não interessa. Se tu tiver amor, tu é uma pessoa saudável. Ah, mas isso é muito complexo. Pois é, mas é o melhor remédio para tudo. Então a gente não entende as menores coisas. Como é que a gente vai entender coisas acima disso? Se a gente não consegue entender o nosso mundo, como nós temos que viver aqui. Então o que ele nos traz é um pouco disso, da nossa hierarquia. Por que tem esta hierarquia? Porque nós somos lá a base da pirâmide, porque estamos querendo aprender o beabá. E aí dentro das hierarquias ele nos diz que foram criadas as religiões muito importantes. E essas hierarquias permeiam essas religiões desde sempre.
E essas divindades que passaram por todo este tempo conosco, desde a construção lá do, né, esfriamento do planeta, tudo sempre. Só que eles mudam de nomes, porque depende da época e dos costumes. Mas sempre houveram divindades ligadas à natureza. Sempre, sempre, sempre. Aqui embaixo, lá em cima, no astral, na pedra, no mato, sempre tiveram. Para a colheita, né? A lua, sempre houveram. Né? Estudando a antiga religião grega, a egípcia, a judaica, a hindu, a chinesa, a japonesa, a mongólica, a nórdica, a itálica, a celta, a persa, as americanas, as africanas, etc. Em todas encontramos hierarquias divinas, hierarquias de Deus. E aí ele continua dizendo o seguinte: os orixás são os senhores do alto, que formam uma classe de divindades associadas à natureza, pois manipulam os elementos nos mais diversos níveis vibratórios. Os orixás estão conosco para a nossa evolução. Essa é a função dos orixás. Em nossos estudos, né, estou lendo um livro, encontramos os orixás com uma classe de divindades que formam a hierarquia divina, denominada de tronos de Deus. E aí ele diz, são várias as hierarquias divinas. Os querubins são divindades que regem os gênios, aqueles que estão no fogo, aqueles que estão na água, no ar, né, da terra, dos minerais, vegetais e assim por diante. Então, esses são os querubins. Os arcanjos formam uma hierarquia que cuida do equilíbrio dos planetas e das suas dimensões, das variadas, tá? Dentro de cada planeta. E os orixás cuidam das evoluções. Existem orixás essenciais, de essências, nós já falamos, orixás elementais, de elementos, orixás naturais, da natureza, orixás encantados, de encanto, orixás ancestrais, de fatores. Né? Então nós já andamos passando por os essenciais, né? Os orixás essenciais, os naturais, né? Já conversamos também sobre os ancestrais. Todos os tronos de Deus estão assentados nos muitos níveis da hierarquia divina, né? E que formam, assim, os polos magnéticos, que são pontos irradiadores ou absorvedores de energia. Então, polo magnético sempre tem os dois, né? A gente já falou várias vezes, né, sobre positivo e negativo, né? Então, sempre irradiando e absorvendo, né? Assim, resumindo, né? Interessante que ele nos diz o seguinte, o livro. Dentro deste planeta existem muitas dimensões. Claro, né? A gente, pelo menos a dimensão astral a gente conhece, né? Umas paralelas às outras e que se prestam a servir de abrigo aos seres e às criaturas que estão em evolução.
porém em diferentes faixas vibratórias, dimensionais, todas interligadas entre si a partir de pontos de forças planetários ou multidimensionais. Existem 7 pontos de forças principais que se comunicam energeticamente e vibratoriamente com todas as dimensões planetárias. E nós os encontramos em nós mesmos, nos 7 chakras principais do nosso corpo, né? Muitos videntes conseguem enxergar, né? Então é interessante, né? Que existe uma ligação existe uma ligação e ele faz uma comparação entre ele diz que nós estamos ligados, esses nossos chakras que nós temos, né, os principais, né, ligados aos planetas, ligado a outras dimensões, ligados ligados e interligados a outros vórtices de energia que eu nem sei onde é que é, pra falar a verdade. Mas sabemos e temos a certeza, isso eu posso falar por experiência própria, e os reikianos que atuam há mais tempo sabem disso, que esses nossos chakras é muito fácil de constatar doenças ou algumas coisas que vão proporcionar doenças quando estes chakras estão em desequilíbrio. As energias que canalizamos vêm dessa energia que está aí, desse fluido que está aí, né? Que é de Deus, o que ele utilizou para, imagino, para construir tudo. Então existe uma ligação que eu achei bem interessante eles colocarem isso nesse livro já, porque é um livro bem antigo, né? É um livro já bem antigo. Ele continua mais uma partezinha dessa explicação dizendo o seguinte: cada um dos 7 pontos de forças planetários multidimensionais vibra em um padrão próprio, irradia de um modo e energiza com um tipo específico de energia. O mesmo acontece com os chakras principais do nosso corpo. Cada um capta e irradia um tipo de energia e cumpre uma função básica em nosso corpo energético. A partir das correspondências entre os chakras e os gigantescos vórtices planetários ou pontos de forças multidimensionais, podemos identificar os elementos e correlacioná-los com os 7 tronos planetários. Claro, né, meus irmãos, que aí nós veremos cada chakra interligado a um orixá. Com certeza, né, iríamos chegar aí, né? Que dão início às 7 hierarquias regentes do nosso planeta em todos os seus polos. É muito importante que ele diz o seguinte, quando a gente começa a falar assim, né, e eu digo assim, eu não sei de onde vem tudo, né, ele diz assim, primeiro, que todas essas correspondências, tudo que está sendo escrito não se baseia em suposições ou em alguma religião. Isso é o que realmente existe, né? Eles vivenciam isto, né? E ele diz assim, não fundamentaremos nossa abordagem em conceitos abstratos, e sim em conceitos concretos.
que explicam o invisível e o intangível por meio dos elementos que formam a natureza, no meio material. Saibam que se esta faixa vibratória que denominamos de faixa da matéria é infinita e visível como o universo infinito, em paralelo ou par dela existe outra faixa vibratória intangível por quem vive no universo material e que denominamos de faixa vibratória espiritual. Ou seja, ele só está dizendo que paralelamente à nossa, existe uma outra espiritual. Simples assim. Conceito de matéria. Matéria é todo agregado atômico que se formou a partir da união de átomos afins e é tangível por algum dos nossos 5 sentidos físicos: tato, olfato, visão, audição, né? E gustação. Mas ele diz também que esses nossos sentidos, né, obviamente, né, que são um pouco limitados, né, com a faixa espiritual, né, que a gente, né, sente, olha, vê, né, tudo, né, mas na faixa espiritual aí precisamos daquilo que a gente chama de mediunidade, né? E ele diz: esses sentidos são a clarividência, a clareaudiência, a intuição, a percepção e a sensitividade. Tá? Ele nos traz, falando um pouquinho sobre a sensibilidade, né? Alguns recursos, né? Ele fala em algum parágrafo, aqui 2 parágrafos, sobre o consciente e o inconsciente, como a gente utiliza esses recursos, né? Mas ele acaba dizendo o seguinte: quando inconscientes, somos guiados pelo instinto básico. Quando conscientes, somos guiados pela mente, o qual a qual, interligada ao cérebro, nos faculta a especulação acerca da realidade tangível, que é a material, e a intangível, que é a imaterial. Mas o que ele quer dizer em relação, né, ao consciente e ao inconsciente é que os orixás atuam nesses 2 níveis na nossa vida. Não é só na questão, né, de inconsciência, digamos assim, né, onde somos guiados pelos instintos básicos. Né? Então, os orixás são a personificação divina da própria natureza em seus muitos estados: estado essencial, elemental, energético, vibratório, magnético, consciencial, colorido e irradiante. Os tronos de Deus são os orixás. Na Umbanda é tratado assim, tá? Os senhores da natureza, tanto física quanto da suprafísica, e tanto do material quanto do imaterial. O material ele chama de plasmática. Um termo que é utilizado, né, na Umbanda é o termo assentar. Então, assentar significa, ele tem o seu fundamento no trono, né? No trono, né? No orixá, né? Significa que ele está assentado em algum lugar, que ele é ocupado por alguém, que é regente. E quando assenta o seu orixá individual,
Na verdade, ele está criando um ponto de forças individual correspondente a ele, mas localizado na dimensão material. Assentar, vou explicar um pouquinho isso daqui de uma forma mais razoável. Assentar significa tu pegar, né, um orixá, vamos supor, né, tu pegou lá um Ogum, um Xangô, não sei o que, botou aqui em cima mesmo. É feito toda uma preparação para aquilo estar ali. Se é para cá, se é virado para lá, se vai ter alguma coisa do lado, se não vai ter, tudo feito uma magia, feito uma preparação, tá ok. Ele está sentado, o que que aquilo representa? Representa que ali está o orixá. Não! O orixá é muito maior do que isso, representa a energia dele, representa a qualidade dele, é o que ele te traz. Ok? Isso é assentar o orixá. Ele está ali com o objetivo dele, de fazer o trabalho dele. Ele traz a força com ele. Ele traz aquilo que ele rege na natureza. Ou seja de um elemento, ou seja de uma essência, ou seja de uma vibração, ou seja, não interessa. Ele tem várias correspondências, o orixá, então ele vai, sei lá, irradiar ou absorver, não sei, o trabalho dele, ele está ali, mas é uma representação. Entendeu? E a gente faz tudo porque é como se ele estivesse. Você imagina uma água do mar, né? Então ali você tem Iemanjá. Então é como se o mar, né, de uma maneira bem grosseira, como se o mar estivesse ali, digamos assim. E com ele toda a sua energia, e com ele toda a sua questão vibratória, né? Da geração, da intuição, de tudo. Porque quando a gente fala geração, a gente não está falando só de vida, né? Tudo que tu gera, toda a tua criação, entendeu? O poder é como se estivesse ali, entendeu? Aquele mar é como se estivesse ali. Isso. Aí, lógico, foi feito tudo. Isso é assentar um orixá. Então você tem todo o respeito a essa fonte inesgotável de energia. E tudo que representa, que é representado, que vem de Deus. Okay. Estes assentamentos possuem elementos materiais ou de natureza física, mas que trazem em si correspondências energéticas, magnéticas e vibratórias, que eu acabei de falar. Ok, meus irmãos? Ele termina dizendo assim: orixás, senhores da coroa divina, assentados no alto do Altíssimo, de onde se projetam e dão início às suas hierarquias, que chegam até nós aqui na Terra, como nossos orixás individuais. Até a próxima.